E o senhor tem o... Eu gostaria de saber se o senhor tem um conhecimento da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da cultura e da história africana nas escolas. Sim, como eu sou educador e da área de artes, né, eu sou professor de música da Secretaria de Educação, já trabalhei em muitas escolas no DF, também na área privada, e eu procurava sempre desenvolver esse lado. Na área privada é muito difícil. Na Secretaria de Educação é um pouco mais viável, porque todas as leis devem ser implementadas e, por obrigatoriedade, se impõe e então é feito e aplicado a lei. Nas escolas privadas, não. Houve escola privada em que eu trabalhei que houve movimento de pais para que eu não pudesse falar sobre religião de matriz africana, nem fazer nenhum comentário e muito menos projetar filmes que falassem sobre as religiões de matrizes africanas. Então, isso é muito difícil. Em algumas escolas, ou eu não falava, ou eu seria demitido. Simples assim. Né? Não vou citar qual escola, mas isso aconteceu. Então, na Secretaria de Educação, nós conseguimos já fazer alguns trabalhos muito bons relacionados a essa área. Nesse momento, eu estou fazendo um curso de Ciências da Religião, exatamente para poder falar com mais propriedade sobre outras religiões e sobre o estudo das religiões. Muito bacana, mas o, o senhor acredita que estudar, né, essa cultura, essa religião, ela vai desmistificando e trazendo, né, ao palco essas religiões e talvez até futuramente diminuir esse racismo religioso? Eu creio que, se for bem feito, sim, mas nós ainda enfrentamos vários problemas. Como em algumas escolas é obrigatório, mas quem fala sobre religião não é uma pessoa de matriz africana, não é uma pessoa que frequenta uma religião de matriz africana, tem os mitos e os tabus que são implementados e são colocados até hoje. Por exemplo, o mito de que Exu é o diabo. E isso ainda continua na maior parte das escolas, porque as pessoas ainda continuam usando termos que são feitos da época ainda da escravidão no Brasil. E é uma pena. Então, nós temos que mudar todo o conceito. É muito importante, eu creio que o que você falou é muito bom. Nós temos que aprender sobre as religiões. Nós temos que conhecer sobre as religiões. E não só as de matrizes africanas, nós temos que conhecer todas. Mas hoje, como não existe nenhum estudo sistemático sobre as religiões de matrizes africanas, nós temos que entrar um pouco mais nesse interim para poder perceber o que é um orixá, o que é um inquice, o que é um guia. E isso as pessoas não têm ideia. E eles ainda continuam demonizando essas religiões. Então, o estudo é muito importante para diminuir o preconceito. E como, né, chefe do terreiro, tem esse conhecimento, na sua opinião, qual seria, por que várias pessoas, né, ligam o termo macumba a uma coisa ruim, exatamente essa coisa do Exu ser o diabo, interligado também com essa falta de conhecimento? Eu vejo também que é uma questão histórica. A primeira delas veio com a própria igreja, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, e não só no Brasil, nas Américas, e começaram a fazer o tráfico de seres humanos e escravizando os africanos. E a questão da cor da pele, então, assim, vários tratados que foram feitos na Europa sobre a questão da inteligência do africano, diminuindo o africano. Todas as pessoas que eram subjugadas deveriam ser esses africanos, porque eram seres humanos menores. Tudo isso fez com que surgissem histórias absurdas, né, sobre a vida deles. O que acontece a partir daí, e continua até hoje, é que essa demonização de tudo que era africano era importante para essa religião e para
para esses nobres europeus, para que eles tivessem o controle. De que forma? A partir do momento que você diminui uma cultura, você diz que uma cultura é atrasada, você diz que a sua é a superior. Então, a partir do momento que aquele ser humano ele foi diminuído enquanto ser humano, ele eleva o outro. E todas as pessoas passam a admirar aquele outro. E aí a mesma coisa, o que acontece dentro dessas religiões é que todos os termos que eram utilizados, né, como o próprio termo Umbanda, né, Umbanda, M-Banda, que vem do Kibundo, significa religião de cura. As pessoas não sabem isso, né? Então não é um termo criado no Brasil. Ao mesmo tempo, macumba, né? Macumba é um termo relacionado à madeira, que é um instrumento musical e que as pessoas utilizavam no terreiro. Só que o que acontece? Quando uma pessoa estava numa senzala, após um dia de trabalho horrível, sem alimentação, cansado, após ser explorado ao máximo, e ele cantava ali, e ele cantava suas dores. Ele pedia ajuda aos seus guias, aos seus orixás, para que eles resolvessem aquilo. O que acontecia? O senhor de engenho e todos aqueles brancos falavam, tá vendo? São pessoas mal agradecidas, a gente está dando comida para eles, está dando emprego aqui para eles e eles estão só reclamando. Olha que absurdo, são esses macumbeiros que só estão fazendo mal. É isso, então isso é histórico. E complementando, né, falando do porquê da macumba, porquê do Exu ser considerado diabo na cultura, assim, por que, na sua opinião também, você acha que nas mídias, em novelas como da Globo, que tem a representação da Maria Navalha, por que as pessoas elas ficam muito focando muito na questão da quimbanda, na questão dos Exus, das pombagiras? Eu vejo que é o misticismo, e isso vem de toda a mídia. Hollywood faz muito isso quando ela fala do voodoo, que é um absurdo que Hollywood fez com o voodoo, que é uma religião linda. Mas todas as religiões africanas, e as pessoas gostam muito de lidar com esse lado muito místico, né, do Exu, da pombagira, né, do que ele é, aquelas risadas, aquelas coisas todas. As pessoas, na verdade, elas não querem ir a fundo e estudar o que é de verdade, o que é feito, né, como é praticado, e as pessoas não têm paciência para isso. Por quê? Uma religião de matriz africana, ela é. De que maneira? Ou você entra nela e você vive essa religião todos os dias, 24 horas por dia, ou não tem condição. E quase todas as outras religiões, elas são religiões onde você tem uma forma passiva de participação, onde você vai num culto, você assiste, você fica e volta na semana seguinte. Em algumas religiões, você nem precisa voltar na semana seguinte, você volta de tempos em tempos, de uma forma passiva. No caso das religiões de matrizes africanas, não. Todas elas são para você atuar, com o pé no chão, recebendo os teus guias, respeitando os teus guias e principalmente respeitando a natureza. E as pessoas não querem isso, elas querem esse misticismo. No fundo, que todas as mídias gostam muito de falar sobre religiões, é como se tudo fosse Harry Potter, onde você fala uma palavra mágica, sai um raio de uma varinha e a partir dali você consegue tudo. Ou você faz uma poção mágica, toma e fica invisível. E para isso tem muitos livros que falam sobre isso. Na verdade não é assim. Todas essas religiões de matrizes africanas, elas são muito reais. É para ser feito? Vamos fazer. Mas aqui e agora, nesse momento, vamos usar a nossa energia. O que nós fazemos na religião de matriz africana, que é muito difícil as pessoas entenderem, é que nós manipulamos as energias. E tudo nesse mundo é energia. A energia da folha, a energia da água, da pedra, da terra, do ar, de todos os lugares. É assim que nós lidamos. Mas isso é uma vida. As pessoas querem aprender isso em um dia. Não, tá certo. E que mensagem o senhor passaria, né, para uma pessoa que não tem esse conhecimento, não tem
não sabe onde procurar esse conhecimento de fato? A primeira coisa é, evite internet, porque tem muita coisa falsa na internet. Procure uma casa séria, onde você possa conhecer esse trabalho, você possa se desenvolver. Todos nós, nessa terra, somos médiums. Todos nós. Não existe quem não seja. Ou seja, se você quer se desenvolver, você pode. Então, procure uma casa, veja e sinta. O dia que você sentir os seus guias chegando e você tiver essa possibilidade de se desenvolver, você vai entender o mundo, você vai entender o universo. E para isso tem que ter conhecimento. Esse conhecimento você só adquire numa casa séria. Então tá joia. Muito obrigada.